Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus disse-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, e escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes: vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, logo escutam, mas chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente no terreno de pedra são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, eles logo desistem. Outros recebem a semente nos espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, um texto longo, São Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20, nós temos aqui a bela e profunda parábola do semeador. Jesus começa contando essa parábola e ele fala de 3 primeiros terrenos: beira do caminho, terreno de pedra e espinhos. E fala de um quarto terreno, e esse quarto terreno, ele produz 3 tipos de fruto diferentes: 30, 60 e 100 por um. Vamos entender, né, essa parábola. A primeira parte da parábola, ela está explicada pelo próprio Senhor. A segunda parte, 30, 60 e 100 por um, Jesus fala isso quase que de maneira genérica e ele não explica. Então, a primeira parte está clara e nós vemos isso acontecer mesmo, né? Quantas pessoas elas vão a retiros, vão a seminários, encontros, momentos assim maravilhosos, ouvem a palavra, mas como são desatenciosos, essa palavra ela sequer é guardada no nosso coração. Quantas vezes na missa o evangelho está sendo proclamado, a primeira leitura está sendo proclamada, o salmo está sendo lido ou cantado, a segunda leitura, quando é no dia de domingo ou solenidades, ela está sendo lida, e quantas vezes, quando acaba a leitura, se o padre perguntar do que trata os textos, muitas pessoas não sabem sequer responder, porque estavam ali apenas de corpo, mas não estavam prestando atenção, ouvindo com o coração atento a palavra que estava sendo anunciada. E isso é importante. Então são aqueles que ouvem a palavra, mas logo em seguida, porque eles não ouvem com o coração, o demônio vem e ele rouba a palavra que foi semeada. E claro
Se não tem a semente da palavra, não há fruto. Quantas pessoas não dão fruto porque não ouvem? Não ouvem a palavra. Quantas pessoas, por exemplo, não leem a Sagrada Escritura em casa? Não meditam a Sagrada Escritura e por isso não tem nem a palavra no coração para ser roubada, né? Porque não chegou nem a ouvir, não chegou nem a mergulhar na palavra. Mas quando nós ouvimos a palavra com desatenção, o demônio vem e ele rouba a palavra. O segundo terreno é o terreno de pedra. E Jesus diz, quando vem a perseguição, quando vem a tribulação por causa da palavra, como eles não têm raiz, né? A gente sabe que uma árvore sem raiz, né? Uma árvore quando tem raiz profunda, quando vem a seca, por exemplo, né? A raiz, ela vai longe buscar água, umidade. Ela consegue se sustentar. Mas quando ela não tem raiz, né? Por exemplo, quando deu uma ventania, quais são as árvores que primeiro caem? São as árvores que são rasas de raiz. Essas rapidamente são arrancadas. Mas você não vê um jequitibá, você não vê árvores desse tipo cair com ventania. Porque a raiz dessas árvores, e elas são até prejudiciais se estiverem muito perto de casas, por exemplo, porque a raiz dela vai crescendo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e algumas até chegam a destruir construções. Arrebenta muros e nós já vimos isso acontecer. Essas árvores, dificilmente elas caem. Então Jesus está falando disso. Jesus está falando que nós não podemos só crescer para cima. E aqui, atenção, esse terreno, ele é importante, o terreno de pedra, porque fala de um terreno de superficialidade. Fala de um terreno de ser genérico nas coisas de Deus. Jesus está dizendo, atenção, porque quando vier a perseguição, quando vier a tribulação, acabou. E aqui, em 2011, em 2020, em 2011 também, porque teve uma catástrofe aqui. Vamos falar de 2011, já que o Espírito me levou a falar de 2011. Em 2011, quando nós tivemos uma catástrofe climática aqui na nossa cidade, que foi nem perto daquilo que a televisão colocou na mídia para não atrapalhar o turismo e o desenvolvimento de novo da cidade, e isso fizeram por sabedoria, não por maldade, né? Mas a coisa que aconteceu aqui foi muito pior do que foi mostrada. E nós vimos, naquele 2011, quem era cristão de fato e quem estava na superficialidade. Muitas pessoas, né, que dormiram ricas, acordaram pobres, outras que nem acordaram mais, né? Nós vimos o quanto o ser humano reage diante da adversidade. E nós podemos constatar ali quem era de fato cristão e quem era pagão. Porque quem é cristão de verdade, ele não age como alguns cristãos agiram naquele 2011. Mas podemos ir mais adiante, né? Na pandemia, nós vimos claramente quem era cristão de verdade e quem era uma pessoa inconstante, sem raiz. Que quando veio uma tribulação, e nós estamos falando de uma grande tribulação, que de fato, muito triste, muitas pessoas, amigos nossos, morreram diante do Covid-19. Mas nós podemos ver ali nessa pandemia quem era de Jesus de verdade, quem tinha raiz. Quem tinha raiz porque agia de maneira daquele que confia plenamente em Deus. Daquele que não está só preocupado com a sua vida humana, que é importante, mas daquele que tem a Jesus como Senhor. E se for a hora do Senhor nos levar, né, que seja. Mas que a gente não negou a nossa fé. Nós não negamos a ajuda daqueles que precisavam. Então ali em 2020, também na pandemia, ficou muito claro, quem era de fato, tinha raiz e quem estava só na superfície. Jesus fala de um terceiro terreno, o terreno de espinhos. E claro, né, as ilusões, o ter o poder e o prazer, as 3 tentações do demônio a Jesus no deserto, a riqueza, o bem-estar, o conforto, aquilo que muitas pessoas às vezes não vivem porque fica assistindo a vida de outras pessoas que ficam arrotando, que ficam arrotando caviar nas redes sociais, como na realidade, me desculpa dizer, irmãos, mas muitas pessoas
que ficam ostentando coisas na rede social, me desculpa dizer, muitas delas são pura ilusão. Muitas dessas pessoas estão endividadas, estão comendo ovo frito em casa e arrotando caviar, mostrando uma aparência. Tem pessoas que têm o absurdo de tirar foto de carros que não são deles e postarem nas redes sociais como se fossem deles. Que estupidez, né? Que terreno espinhoso esses irmãos estão vivendo, né? Vivendo de aparência, vivendo do engano, das coisas desse mundo. Alegria e felicidade é ter Jesus. E por fim, Jesus fala da terra boa, que produz 3 frutos. E aqui, Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, ele fala que ele compara esses 3 frutos aos que dão 30 são os casados, aos que dão 60 são as virgens, e aqueles que dão 100 por 1 são os mártires. Então, Santo Agostinho aqui está falando de graus de entrega, né? Que aquele que se entrega no casamento, ele se entrega a Jesus, mas ele também se entrega à sua esposa. Aqueles que se entregam a Jesus pelo voto do celibato, da virgindade perpétua, de viver a continência, né, o celibato mesmo, seja leigos ou sacerdotes, aqueles que consagram a sua virgindade a Deus, eles se entregam mais. Mas aqueles que, por causa da fé, eles dão a vida por Jesus, Santo Agostinho vai dizer, esses entregam tudo. Tudo. Esses entregam tudo. Esses não retêm nada para eles, como aquele jovenzinho mexicano que mesmo depois de ter sido espancado, humilhado, depois de ter sido oferecido para ele glórias e riqueza, simplesmente para negar Jesus, ele para morrer, ele gritou, viva Cristo Rei! E foi fuzilado. Um jovenzinho. Esse aí, ele produziu 100 por 1. Porque ele não fez sequer caso da vida dele, porque Jesus era a coisa mais importante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.